Boa noite, boa noite. Hoje dando início a mais um programa Direito de Você, idealização do escritório Mauro Benício Júnior Advogados, projeto feito com grande carinho. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre os desafios da jovem advocacia. Hoje a gente está iniciando um quarto programa. O primeiro a gente falou sobre direito do trabalho, o segundo tema também muito importante sobre adoção, onde logo em seguida também a gente fez um quadro exemplo de vida que impactou bastante as pessoas, e semana passada a gente fez direito do consumidor, o Dr. Michel Saldanha, e hoje nada mais nada menos que o Dr. Brito Júnior, grande amigo, grande advogado, hoje militante, bastante por dentro das causas advocatícias, e queria informar para vocês nosso YouTube, Mauro Benício Júnior Advogados, onde essas lives elas ficam disponíveis lá. Se vocês puderem estar se inscrevendo e acompanhando lá, a gente agradece demais. Pois é, meu amigo, como eu estava falando, você, advogado, militante, conhece bem a prática advocatícia, sempre, desde o estágio, me lembro demais, você sempre se mostrou ser um estagiário dedicado, também presente na faculdade, nos movimentos da faculdade, sempre se mostrou ouvindo os anseios da sociedade, e isso me fez lembrar exatamente de você quando pensei em jovem advogado. E assim, passa para lá para você, é um prazer estar falando com você, grande amigo, Obrigado, doutor grande Mauro. advogado. Primeiramente, saudar você, né? Saudar todos que estão presentes nessa live maravilhosa, onde vamos compartilhar um pouco do nosso dia a dia, da nossa experiência e também das nossas expectativas desse momento que a gente vive da advocacia. Eu acredito que a gente vem passando um momento um pouco delicado, não só por conta da pandemia, mas por todos os fatores que vêm prejudicando o nosso país, como um tema relevante que seria o mercado de trabalho. E, mais uma vez, é uma honra estar aqui com você. E vamos lá, né? Vamos passar para as pautas. Sim, pois é. Falando de jovem advogado, não tem como não citar o estágio, não tem como não citar a graduação. Sabemos que para construir uma advocacia a gente tem que ter um certo plantio, não é? O que aqui a gente está tratando da advocacia real, não é? Que a gente tem que plantar para colher. E assim, como eu disse, estagiei com você, a gente estagiou no Pierotti de Veloso, Sociedade de Advogados, sei também que você já estagiou em alguns órgãos. Eu queria que você contasse para o pessoal que está acompanhando aonde você estagiou, quanto isso contribuiu para a sua graduação, para a sua formação Na como verdade, advogado. a princípio, o meu relato não é um relato do advogado bem mais sucedido, anda longe disso, mas que todo dia a gente acorda e caminha para chegar o que a gente considera um advogado de sucesso. Em relação aos estágios, desde sempre, eu tive a ideia que dentro da graduação, onde a gente vê aquelas matérias propedêuticas, e só depois da metade do curso que a gente vai para as matérias práticas, né? As matérias de processo, enfim. Eu sempre tive em mente que eu participar de vários estágios, não só um, mas dos estágios privados e públicos, iria abrir a minha mente e também consolidar o meu desejo do que eu realmente queria, que seria advogar. Para tanto, eu tive a experiência no estágio na seara pública, né? Eu estagiei na Agência de Desenvolvimento Habitacional, ADH, onde é o serviço do funcionalismo, é o funcionário público. E lá eu não me identifiquei, apesar de que eu fiz boas amizades, fiz o chamado network, né? Mas eu parti, então, para o estágio da iniciativa privada, onde eu passei a estagiar em vários escritórios de advocacia. Eu estagiei, salvo engano, em 4 escritórios, fora os advogados que eu fazia parceria ainda no tempo de estágio. E dentro desse período de estágio foi onde me proporcionou o conhecimento prático que eu tenho hoje para atuar em determinadas áreas. É por isso que, se eu fosse resumir a minha experiência no estágio, eu resumiria uma palavra que seria essa: essencial. Então, não só para a área do direito, né, para quem quer ser advogado ou concurseiro, mas para determinadas áreas. Médico, por exemplo, não dá para você concluir o curso de medicina se você não passar por aspecto prático, não ter
o estágio, o convívio no dia a dia. E determinadas áreas, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, o estágio é essencial. E dentro dessa minha experiência no estágio, quando eu passei para a iniciativa privada, estagiar com os advogados, foi onde eu tive a certeza de que eu realmente queria advogar. E dentro do estágio, eu fui aprendendo o dia a dia. Fui vendo as dificuldades, fui vendo os prós e os contras. E eu lhe garanto que naquele momento, se você não tiver a intenção de realmente querer advogar, você desanima bem ali mesmo. Você começa a frequentar o fórum, os tribunais, vê a relutância dos servidores em lhe ajudar, e daquela experiência, estágio probatório, você já começa a entender o que realmente está por vir. E aí é onde muitas pessoas não passam pelo estágio, entram na carreira advocatícia e acabam se frustrando. Então, meu conselho é procurar estagiar, diversificar os estágios, não ficar só em um. E eu tive a grande sorte de, nós, né, eu e você, inclusive foi nós que conhecemos, de estagiar em um excelente escritório. Todos os escritórios que eu estagiei foram excelentes, mas o último escritório, né, que a gente estagiou, foi onde eu fiquei mais tempo, onde eu diversifiquei as áreas dentro do mesmo escritório, e eu tive a oportunidade de conhecer bem mais a fundo a prática advocatícia. Foi ali onde eu tive a certeza de que realmente queria seguir o caminho da advocacia. No mais, acho que você também pode estagiar um pouco a sua... compartilhar um pouco a sua experiência de estágio, doutor Mauro. Pois é, meu amigo e grande doutor Brito Júnior. Eu comecei a estagiar no primeiro período e de onde você falou, às vezes vem o desânimo, às vezes ali você conhecendo a realidade, rapaz, eu não quero aquilo para mim, rapaz, porque assim, não existe nada fácil, não é isso? E assim, a gente conhecendo a realidade ali, a gente termina, mesmo que sendo difícil, a gente se apaixona e ali, pelo direito. Dentro do período de estágio já começa a vir as primeiras dificuldades. Os colegas estudantes já começam a perceber a dificuldade de ser contratado no estágio. Daí você tira. Se é difícil você conseguir um estágio, avalie você se inserir no mercado de trabalho da advocacia. Então já é o primeiro desafio à sua frente. Eu lembro que eu comecei a estagiar dentro do terceiro período e foi um estágio gratuito. Eu não estava conseguindo, em razão dos poucos períodos que eu tinha, da pouca experiência que eu tinha, e aí eu me ofereci a estagiar de forma gratuita, no intuito de somente aprender, de ter aquela experiência do dia a dia. E foi com o Dr. Manuel Oliveira, aprendi bastante com ele, passei um bom tempo com ele, depois eu passei para outro estágio. É justamente isso, o estágio voluntário, e até chegar nesse ponto, eu também comecei a estagiar nesse sentido, e assim, o receio, né, a gente às vezes tem medo, rapaz, eu vou começar a estagiar, e eu não sei de nada, era o que eu falava para meu pai, eu comecei a estagiar no primeiro período, meu pai é advogado também, vou dar um abraço aqui para ele, doutor Mauro Benício Júnior, está acompanhando a gente, e eu falei para ele, pai, eu estou no primeiro período, rapaz, eu não sei de nada. Aí, meu filho, você está lá para aprender, você está lá para vivenciar. Então, eu acho que é esse espírito que o jovem advogado também tem que ter, né? Porque o que alguns passam é que você se formou, você está rico, você está já incluído no mercado de trabalho com 1000 clientes. E não é isso. Você tem que construir, você tem que lutar dia após dia. E assim, a minha experiência no estágio foi engrandecedora. Comecei no primeiro período, na vara de família, estágio voluntário e tudo, onde aprendi bastante ali os trâmites que ocorrem no fórum, na vara. E logo após, estagiei aqui também no escritório, em Pedro II, quando vinha de férias, sempre fiquei aqui por dentro. E também no Pierotti de Veloso, onde ali foi um plus na minha graduação, onde eu acendi a chama mesmo pelo direito, me apaixonei e hoje a gente está aqui feliz demais com a profissão. E assim, é o conselho que a gente dá para os jovens, né? É difícil, você vai lidar com bastante situações que podem fazer você desistir, mas se manter firme, sempre buscando aprender, é o que a gente vai construindo dia após dia. Já que a gente está praticamente uma live bem prática, compartilhando experiência, que geralmente os órgãos estaduais, né, o Ministério Público, o Fórum, ele paga aquela faixa a bolsa estágio, remunera melhor do que os escritórios privados.
E aí o que faz com que muitos estudantes pensem, estou ganhando aqui um salário mínimo e meio, se eu for para o escritório eu vou ganhar bem menos. Aí é onde reside o erro. Por quê? Naquele funcionalismo ali, naquela autarquia, você vai ver a mesma coisa o tempo todo. Você não vai diversificar suas áreas, não vai ensinar a advogar, a passar os perrengues do dia a dia. Eu tive a oportunidade, depois de passar por alguns estágios públicos, eu poderia bem ganhar mais do que o escritório privado. Mas que eu optei, não, vou ficar no escritório privado, porque aqui é onde eu realmente me vejo atuando como advogado na área de estagiário. Ou seja, quando eu ia por fora, na condição de estagiário, na minha cabeça eu estava vindo como advogado. Eu já agia e me comportava como um. Por isso que quando eu comecei a advogar, no início mesmo, nos primeiros meses, a prática foi bem mais fácil para mim. Eu já tinha aquela segurança, aquela confiança de advogar sem passar por muita dificuldade, apesar de que ainda existe essa dificuldade. Todo dia é um novo desafio. E, resumindo, é isso. O estágio é essencial e para aquelas pessoas que se formarem e não tiveram a oportunidade de estagiar, não desanimem, porque ainda tem a oportunidade de aprender, claro, com mais dificuldade. Mas quem não estagiou e vai entrar no mercado de advocacia pode aprender através de parcerias, claro, vai ganhar bem menos, mas tem que se submeter a isso. É uma etapa que não tem como pular. Sim. E é uma frase que bastante escutei também quando estudava quando estagiava voluntariamente. Se a gente paga para estudar, imagine quem paga a gente para estagiar, né? Você está ali para aprender, né? Então, é de graça, você aprender de graça. Então, o estágio voluntário também é bastante interessante para quem está na graduação. E já seguindo o caminho, quais foram as suas maiores dificuldades como jovem advogado? Assim, você se formou, já tinha passado na OAB, que eu já sei, e logo após, você... Eita, agora o que é que eu vou fazer? E agora? Você já sabia o que ia fazer, porque eu como estagiário, notava que você já sabia o que iria fazer. Você era bastante determinado, bastante determinado, e eu lhe admiro muito por isso. E assim, qual foi o seu pensamento? Rapaz, terminei, agora vou... Na verdade, Qual o que foi é a sua mais maior difícil dificuldade? como recém-formado, não fala não só por mim, mas por todo. É uma dificuldade natural. O que seria essa dificuldade natural do recém-formado? É conseguir determinar, conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, é a sua inserção no mercado de trabalho. Aí vai entrar a dificuldade do advogado, já propriamente entrando na prática jurídica. Captação de cliente. Você começa a perguntar, poxa, eu tenho um dia com minha carteira do AB, onde é que eu vou conseguir o meu cliente? Realmente é muito desanimador, mas eu não trouxe isso para mim como desanimador, trouxe isso como desafiador. É por isso que eu escolhi essa área de advocacia, porque todo dia é um desafio novo, todo dia eu sou empresário. Nós que advogamos temos nosso escritório, nós somos empresários. E aí a gente encara todo dia essas dificuldades. E para o jovem advogado, como nós também, seria a ausência também de estrutura. Não ter um escritório para atender o cliente, não dispor naquele momento de custos financeiros. Por exemplo, às vezes aparece um processo para você em outra cidade, vamos supor, Picos, e aí para ir em Picos e voltar tem custos. E também tem a questão do marketing. Hoje sabemos que é essencial, né, a gente alinhar o marketing, a advocacia, e o marketing às vezes ele tem custos. E tudo isso tem no começo da advocacia essa dificuldade de você superar ela. E aí também o mercado de trabalho hoje ele é bem mais exigente em relação ao profissional. Por exemplo, quando o cliente me procura, o que é que ele pergunta? Doutor, você atua nessa área? Quando ele pergunta se eu atuo nessa área, ele quer saber se eu tenho expertise naquela área. Por exemplo, um presidente de uma câmara me procura. Doutor, você pode prestar serviço para a minha câmara? O que é que ele quer saber? Quer saber se eu sou especialista na área. Então, no começo da advocacia, você precisa alinhar qualificação profissional e alinhar um plano de trabalho, que seria como eu vou captar clientes. Começar a fazer uma série de perguntas e aí a parte mais difícil, procurar respostas para ela. Mas acredite, existe resposta. Por exemplo, eu quando eu me formei, foi no período da pandemia, estava em casa, realmente, literalmente, no interior de Barro Duro, lá na casinha que a gente tem lá no interior. E aí foi que eu pensei, poxa, a gente está em período de pandemia, mas vai ter eleição. Eu enxerguei ali uma resposta, uma oportunidade. O que é que acontece no período eleitoral? A demanda de advocacia eleitoral naquele momento é maior. Então eu comecei a estudar, gravei conteúdos, e ali foi onde abriu as portas para mim atuar naquele mercado. Então logo de cara, quando eu comecei no primeiro mês, literalmente, da minha advocacia,
eu já enxerguei aquela oportunidade e comecei a atuar e, graças a Deus, eu consegui obter o sucesso. Mas como? Através de muito estudo, período eleitoral não é fácil. Tinha dia que eu dormia 4 horas. 24 horas do dia eu só dormia 4 horas, porque ou estava estudando, ou estava fazendo assessoria eleitoral, ou estava fazendo processo, porque os prazos são corridos, mas ali foi a oportunidade que eu vi. Então, hoje, para todas as áreas, existe uma oportunidade. Toda pessoa que quer advogar no seu início, recebeu a carteira, ela não sabe o que fazer, mas ela tem que se organizar, ela tem que procurar respostas, ela tem que estudar o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho está aí, está faltando profissional. Eu lhe digo isso com toda certeza. O problema é que todo mundo quer ver o caminho mais fácil, né? Por exemplo, previdenciário, uma área muito boa, o dinheiro, o retorno é bem mais rápido que de determinadas áreas, e todo mundo só começa a enxergar essa área. É tão tal que hoje temos uma demanda muito grande de advogados previdenciaristas. Mas longe disso, tem outras áreas que também tem muita demanda. A advocacia. Exatamente. É a questão do imediatismo, né? E natural, porque o todo mundo quer para ontem. de um jovem advogado, ele se forma e os boletos continuam chegando, né? Todo mês tem boleto. Sim, sim. Sim, Tem um lado positivo, né? O direito previdenciário tem sido a porta de entrada para muitos advogados. O problema é que muitos advogados estão começando a superlotar essa área, muitos não, né? Alguns não têm a certa qualificação para atuar no mercado previdenciário, não começam a ver as respostas de maneira clara e também não vê os outros mercados. Eu consigo ver o mercado eleitoral muito bom, o mercado público muito bom, o mercado criminal muito bom. Aí vai depender da expertise de cada um, do seu objetivo, enfim. Aí eu não sou o melhor mentor, né? Mas eu procuro as minhas respostas e eu sempre procuro acompanhar outros advogados, conselhos de outros advogados, pessoas que tenham sucesso, e eu busco me espelhar em quem tem sucesso, né? Eu vejo aquela pessoa que conseguiu montar um excelente escritório, e aí eu digo, poxa, eu quero ser que nem essa pessoa. Eu vou ver qual foi os passos que ela fez. E os passos que ela fez, aí é qualificação profissional, buscar modos de captar clientes, são respostas que não são prontas, são respostas que você vai atrás. É basicamente isso o que eu tenho para falar nesse segundo momento. Certo. Doutor Brito Júnior, em relação ao Conselho Estadual da Advocacia, a OAB, qual suporte ela tem oferecido ao jovem advogado, ou no sentido de qualificação, de preparar para o mercado de trabalho? Porque a gente sabe, né, que a graduação ela não prepara para o mercado de trabalho. Porque o escritório, hoje em dia, é gestão, é empreendedorismo e a gente não vê isso na graduação. Antes de entrar nas competências do Conselho Estadual, da Jovem Advocacia, ou seja, temos que discutir um pouco sobre o sistema OAB. Antemão, o conselho que eu dou para o jovem advogado, aquele que acabou de receber a sua carteira, participe do OAB. É um sistema, eu chamo de sistema OAB porque é um sistema. Todas as dificuldades que eu citei anteriormente, que eu acabei de falar, qualificação profissional, falta de estrutura, tudo isso o OAB oferece. Hoje o OAB, por exemplo, tem 10 salas privadas, que a ANAAD, que é o Núcleo de Apoio à Advocacia, oferece para o advogado. Ou seja, um jovem advogado pode reservar uma sala para atender o seu cliente, uma sala equipada com mesa, cadeira, ar-condicionado, computador, impressora. Ou seja, não existe mais a desculpa de não ter onde atender o cliente, porque o escritório está lá. A OAB hoje oferece qualificação profissional. Recentemente, agora, teve 2 pós-graduações, né? Processo penal e penal, direito penal e direito administrativo e constitucional. Então, o sistema OAB tem oferecido suporte que é mais valioso para o jovem advogado. Então, o jovem advogado ele deve entrar no sistema OAB, usufruir do que o sistema OAB tem a oferecer e, a partir de então, passar a consolidar uma carreira como jovem advogado. E eu tenho observado que muitos jovens advogados têm conseguido usufruir o sistema OAB e têm conseguido angariar clientes. Por exemplo, eu vou citar o NAAD. O NAAD tem um projeto do meu primeiro escritório. Lá ele oferece uma logo, um marketing, oferece um ensaio e também a questão de alguns cursos práticos. Está sempre sendo oferecido. Então, o jovem advogado que ele entra assim, perdido, digamos que a gente passou por isso, ele consegue se situar ali. E dentro daquele meio, ele consegue também conhecer outros advogados. E é a partir dali que nascem as famosas parcerias, as famosas sociedades. Ou seja, dentro da OAB, para quem não tem nenhuma ligação, nenhuma pessoa que possa lhe inserir no mercado jurídico, lá é o caminho. E é por isso que eu sempre prezei por fazer parte da OAB,
Depois disso, eu fui convidado para fazer parte do SEJA, né, que é o Conselho Estadual da Jovem Advocacia. E o Conselho Estadual, ele praticamente é um órgão deliberativo do AB, e a gente só delibera temas relacionados à jovem advocacia. E aí são determinados temas. Tudo relevante que é para a própria advocacia. Por exemplo, da jovem advocacia. Por exemplo, recentemente a gente aprovou uma resolução número 1/2022, que dispôs sobre descontos em cursos e pós-graduações ofertados pela ESA. Uma proposição que foi feita do SEJA, em parceria com a ESA, e foi aprovada. Ou seja, hoje o jovem advogado ele tem descontos obrigatórios, né, por conta com uma proposição aprovada em conselho, de 30% a 100%. Ou seja, ele pode ter até uma bolsa integral em um curso de pós-graduação. Dentro da resolução, claro, vai ter as suas peculiaridades, né, o que pode e o que não pode. Outra aprovação, por exemplo, agora do SEJA, é o projeto de mentoria. O jovem advogado ele vai poder agora oferecer um projeto de mentoria para um estudante ou um jovem advogado que acabou de entrar no mercado de trabalho. Mas o que é essa mentoria? É compartilhar experiência, compartilhar dúvidas, alertar sobre o que está acontecendo, sobre o que não está acontecendo. Enfim, esse tem sido o trabalho do SEJA frente à jovem advocacia. Sim. Interessante o trabalho da OAB, né? Porque está expandindo até para o interior. Inclusive, eu queria mandar um abraço aqui para o presidente Manuel Inácio, parabenizar pela gestão aqui na sede da subseção. Parabenizar também o presidente estadual, o doutor Celso, por estar expandindo as sedes, né? A gente tem aqui Teresina, tem a OAB Office, como você me disse, o suporte para o jovem advogado já está bastante inserido no sistema da OAB. Inclusive, eu sou aluno da pós-graduação, teve 2 pós-graduações 0800, né, de graça para os jovens advogados, para os advogados também, já com mais tempo na OAB. E teve uma recente, inclusive, em parceria com a ESA do Maranhão, ou seja, a OAB Piauí, ela incrementou, ela renovou e atualizou os incentivos ao jovem advogado. A pós-graduação que você que vai fazer concurso pode servir de título, você que é advogado. Para mim, serviu demais na pandemia, sem ter nenhum suporte. As pós-graduações da UAB deram bastante suporte em constitucional, em experiência, agregou bastante. Pois é, meu amigo, e em relação ao jovem advogado, qual é o conselho? Você já falou bastante sobre isso, mas qual é o conselho você dá para esses jovens advogados que estão inserindo no mercado de trabalho? Que você viu, tem um plantio, não adianta, a colheita é certa, mas o plantio é necessário, não é isso? E assim, eu foco bastante nisso, porque o que a gente vem acompanhando na internet só glórias, a gente não vê o plantio, né? Isso, e nessa live aqui eu queria deixar bem claro essa questão da gente plantar para colher. Então, o que é que você me diz em relação ao a esse plantio? A advocacia, ela é um passo necessário. Não tem como pular essa etapa. Assim como a etapa do estágio não tem como ser pulada, a questão do plantio também não tem como ser pulada. Mas por quê? Porque tudo é do começo, né? Tudo vem do chão, tudo vem da terra. Então, por que nós temos que plantar? Porque hoje eu consigo um cliente, vou fidelizar ele, e muitas vezes o Poder Judiciário, o dinheiro você só vai ver depois de um certo tempo, né? Dependendo da área. Mas a gente já fideliza o cliente, vai fidelizando uma carteira de cliente, e daqui a um tempo você vai ter uma boa carteira de cliente que você plantou lá atrás, e esse plantio se dá como? Bom tratamento ao cliente, né? Qualificação profissional, boa prestação de serviço, sempre buscar ser diligente, sempre buscar ser atencioso com o cliente, sempre responder. Tudo isso é plantio. Todas as dificuldades que a gente enfrenta hoje é algo que vai nos beneficiar futuramente. Então, acho que em relação ao plantio é ter paciência no começo, né? Que as coisas acontecem devagar, tem que ter muita paciência, sempre buscar estudar, ter propriedade no assunto. Voltando aqui à questão do direito previdenciário. O jovem advogado entrou hoje no mercado de trabalho, vê que o direito previdenciário é o que está mais, vamos supor, rendendo, né? Está sendo mais rápido. E como é que ele vai entrar? Como é que ele vai plantar? Poxa, ele pode começar a plantar estudando as instruções normativas, né? Quase todo dia tem uma nova instrução aí que está sendo publicada. Então, ali o jovem advogado já tem um material
para produzir um conteúdo. E aí ele está plantando uma determinada autoridade no assunto, que com o tempo os clientes dele, a população em geral, vai ter ele como referência naquilo. Então ele está plantando aquilo. Aí daqui a alguns anos ele vai ter cliente e vai ter posteriormente aí o fruto do seu trabalho, né? Que é o dinheiro. Sim. E em relação às parcerias, como você vê isso na advocacia? O caminhar eu sou de o tipo mãos dadas, de profissional, né? aliás, Que você, da minha pessoa, que eu sempre busquei fazer as coisas não sozinho. Porque eu sempre entendi que duas cabeças pensando é melhor do que uma, né? Então, desde o tempo de escola, de faculdade, que eu sempre busquei ser muito sociável, sempre busquei trabalhar em grupo, sempre plantar isso aí. Quando eu comecei a advogar, tão tal que hoje é muito difícil eu ter um processo só. Inclusive, hoje eu tenho uma sociedade, né, com a doutora Gabriela, uma coisa que nós plantamos na faculdade, ela estava comigo na mesma sala, e ali a gente foi tirando algumas dúvidas. Depois de um tempo eu assumi o estágio para ela, que ela teve que fazer uma licença, né, de um mês, eu assumi lá para ela. E depois, hoje, né, nós temos uma sociedade constituída, que é a Guia Brito, e a gente trabalha junto. No começo era parceria e depois passei a uma sociedade. Então é a partir daí que começa a nascer a sociedade, através das parcerias. Porque hoje você não consegue fazer nada só. A verdade tem que ser bem dita. E com duas pessoas ou mais, né, é melhor de você trabalhar. E as parcerias, ela não dá não só por conveniência, mas por necessidade. Por exemplo, eu vou ter um processo lá em Picos, na região de Picos, Floriano, Oeiras, ou no sul do estado, eu não tenho como despachar lá. E aí é onde nasce a parceria. Eu procuro um advogado que atua lá, e aí a gente faz essa parceria. É por isso que é muito importante a questão do network, né? É de você cultivar as amizades e também de você ter uma boa aparência no marketing. O que é isso, ter essa boa aparência no marketing? É saber que você tem propriedade naquele assunto. Porque quando a pessoa vai buscar uma parceria por necessidade, qual é o tipo de parceiro que ela busca? Bom, eu vou buscar onde tem luz, né? Onde aquela pessoa está brilhando naquele tema. Por exemplo, você que está, eu vejo que você atua bastante aí na região de Pedro II. Meu colega, já é uma parceria se eu tiver por necessidade na região de Pedro II. E também você cria conteúdos na internet, isso acaba também lhe dando essa certa autoridade. Não só você, como tem outros advogados que eu acompanho de Pedro II e de outras regiões, que tem essa propriedade, que busca esse caminho. E aí, a partir disso nascem outras parcerias e é mais processo entrando, consequentemente, mais dinheiro entrando, né? sim. Pois é, você é atuante, né, em direito municipal, eleitoral, e esse ano é um ano de eleições. Qual o pessoal entender? Até para o jovem advogado também que queira, né, entrar nesse ramo, qual o caminho que você dá para esses jovens advogados que entraram no mercado de trabalho esse ano, como você, que você entrou no mercado de trabalho em 2020, não é isso? Num ano de eleição também, que você disse que soube usar esse momento das eleições e da jovem advocacia para estudar e estar assessorando no direito municipal eleitoral. Qual o caminho que você dá para esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora e que Em possam relação estar às agregando eleições, nas especificamente eleições? falando, o direito eleitoral ele tem muitas particularidades, assim como o direito do trabalho também tem suas particularidades do processo civil. O direito eleitoral ele é muito bem específico. Então, o primeiro conselho que eu dou para quem realmente quer entrar nesse mercado, né, aproveitar essa oportunidade que vai ter de ano eleitoral, é estudar o Código Eleitoral, estudar a lei das eleições e principalmente as resoluções. Ou seja, você já tem aí uma penca de conteúdo, de muitos artigos, muitas leis para você estudar. A partir disso, você vai para o campo prático. O que é o campo prático? Você vai abordar as pessoas que estão naquele meio. Aí você vai para candidato. Hoje todo mundo conhece um candidato, todo mundo conhece alguém político. Então você vai oferecer o seu serviço, vai orientar, ou às vezes quando você vê algum candidato fazendo alguma coisa errada, cometendo ali algum ilícito eleitoral, você pode ir lá dar um conselho, corrigir. A partir dali você já está criando uma conexão e uma referência no assunto. Então, o conselho que eu dou é estudar e provocar isso, criar essas situações no campo prático, procurar os partidos, sempre estar no meio, visitar os tribunais eleitorais, sempre nem que seja para fazer uma visita, acompanhar, né, as decisões do TSE e do TRE, também vai trazer uma bagagem muito boa,
e provocar, no mais é provocar mesmo essa situação. Ver quem é que precisa daquele serviço, criar aquele público-alvo, focar nele, e a partir de então ir para cima, né? O famoso dito popular. E aí também pode entrar da OAB, lá tem a Comissão de Direito Eleitoral, a qual faço parte também, e lá se discute e respira direito eleitoral, onde tem contato com outros candidatos, tem contato com partidos, vai ter professores na área, e a partir desse contato que você tem com esse público, querendo ou não, as oportunidades ela aparecem de forma natural. Sim. Doutor Brito Júnior, em relação ao seu dia a dia como advogado, você atua só no interior, que você é de Barro Duro, não é isso? Você atua só em Barro Duro, pela região ali, ou vocês também têm parcerias em Teresina? Como é que funciona esse seu dia a dia, esse network com clientes, com os colegas advogados? Útil, né? Além de útil, necessário hoje, que é o WhatsApp e também o Zoom, os meios de telecomunicações virtuais. Então, hoje dá para você advogar em mais de um local, por conta que essa tecnologia proporciona. Em relação ao meu dia a dia, eu tenho os meus processos na cidade de Barro Duro, né? E também tenho parcerias em outras cidades do estado. E a minha sócia, a doutora Gabriela, ela tem muito processo na cidade de Floriano. Então, hoje, a nossa atuação seria Teresina, Barro Duro e Floriano. E futuramente a gente planeja, né? Já temos uma meta de expandir para outras regiões do estado. E no dia a dia viajando, né? Então, eu estou sempre postando aí nas estradas, nos municípios, porque a advocacia é isso, é sair do escritório. Eu passo bem mais tempo nos fóruns, tribunais, na estrada, do que propriamente no escritório. E é por isso que torna a rotina bem mais cansativa, né? De você passar o dia na rua e de tarde e noite ter que minutar, ter que acompanhar os processos. Mas é isso aí, né? Sem dor, sem ganho. E a gente sempre faz esse planejamento de atuar em mais regiões do estado. E aí é onde surge a necessidade de também ter outras parcerias futuramente. Você tocou num ponto interessante, que é a questão do escritório, ponto físico, né? A gente aqui está falando dos desafios da jovem advocacia. Você acha essencial o ponto físico, hoje, devido às tecnologias e os avanços, você considera essencial? Não vou dizer que seria o essencial, porque hoje você pode atender o cliente de forma virtual, né? A gasolina aí é R$8, tem cliente que prefere atender por telefone ou uma audiência virtual. Mas para o meu caso, a minha necessidade, para mim, pessoalmente, eu considero necessário ter um ponto, né? Um ponto de encontro, ali uma estrutura física. Mas hoje, para quem de fato está começando, não é necessário ter um escritório. Eu vou lembrar de uma vez, eu estive com o professor Antônio Cláudio Portela, e aí no comecinho, né, a gente estava almoçando, eu e outros colegas, o Samuel, e aí eu toquei nesse assunto sobre o ponto físico, e ele falou, olha, se você está começando uma advocacia, como é que você vai criar despesa sem ter receita? Aquilo dali tocou em mim. Então, quando eu comecei de fato, eu não tinha escritório. Mas a partir do momento que eu tinha a receita, aí eu disse, não, agora eu vou criar uma despesa, que é ter um ponto físico para melhor atender o cliente, porque às vezes tem cliente que é um pouco exigente. Mas, claro, não é uma necessidade, e é uma necessidade que você pode contornar. Como eu falei, o OAB dispõe aí mais de 10 salas, tem um OAB Office também. Para mim, hoje, é necessário ter um ponto físico. Sim. Pois é, eu lembro até uma conversa que a gente teve, eu, você e um colega seu, a gente discutindo também sobre isso. Você chegou a me relatar, né, em relação ao ponto físico, e você me citou essa conversa do professor, que tem a questão da receita, e como a gente havia tratado no começo da live. A faculdade ela não prepara o estudante, o bacharelado, em relação à gestão. Você já sai praticamente cru, você não tem um norte. Você tem que decidir ali com a exigência. Você tem que sair preparado para o mercado de trabalho. Não importa, por exemplo, cidade interior, aqui, não importa. Você tem que sair já sabendo de tudo. Rapaz, não sabe de tal assunto, não. Então é bom. E eles não entendem que a questão do especialista, né? Hoje em dia, a gente está focando na especialização, não é isso? E assim, às vezes o pessoal do interior não entende isso, quer abranger todos
os assuntos e tudo. E a faculdade, ela não dá um norte verdade, para doutor Mauro, o então, a bacharel faculdade, seguir. ela carece de muitos pontos. Ela não trata o marketing, que hoje eu considero um ponto essencial. Ela não trata sobre a educação financeira, que também é um ponto essencial, porque o advogado, né, ele é empreendedor. Tem mês que tem dinheiro ali, tem 10, 15, 20 mil, tem mês que não tem nenhum real. Então, essa parte de você ter essa educação financeira, segue também, se você aprendesse, né, na faculdade, ajudaria bem mais quando você estivesse aí na sua carreira profissional, não só para direito, como também em outras determinadas áreas. Até mesmo existe a discussão no próprio ensino fundamental e médio, essa necessidade dessa educação financeira, porque é necessário. Sim. Aproveitar aqui para mandar um abraço aqui para quem está acompanhando, seu colega aqui, Alano Fortes, Brito Júnior, o homem está em todo Piauí. É verdade. Deixa eu ver mais gente aqui. Doutora Sabrina acompanhando aqui também. Deixa eu ver. Pessoal, só avisando quem está acompanhando a live, a gente deixa essas lives disponíveis no canal do YouTube. E o Mauro Benício Júnior Advogados, a gente está com esse projeto aí. E toda segunda tá interagindo. Doutor Brito Júnior, meu amigo, em relação à jovem advocacia, né? Você já falou que o AB tem dado esse suporte. Para você, qual foi a maior dificuldade no início da carreira? Eu já fiz uma pergunta nesse sentido, mas eu queria enfatizar isso, porque é o que eu sinto necessidade de estar explanando para as pessoas. A maior pessoas. dificuldade, naturalmente, né, de todas as áreas, é entrar no mercado de trabalho, é fazer a captação de clientes. E aí, para você entrar no mercado de trabalho, necessita às vezes, de uma estrutura, necessita de custos financeiros, de investimentos. E aí eu citei a questão do sistema AB que está ofertando tudo isso. E a inserção no mercado de trabalho, ela se tornou bem mais difícil, tanto em questão da competitividade, como também em questão da qualificação profissional. Hoje, o cliente, como eu também já havia dito, ele requer do profissional que ele tenha aquela expertise, aquela habilidade para tratar do problema dele. Isso é bom, isso de fato é bom, porque deixa o mercado de trabalho bem mais seleto, e aquele que melhor se qualifica, que melhor busca entender o problema do seu cliente, certamente vai obter êxito naquela área. Sim. Doutor Brito Júnior, eu queria que você fizesse as considerações finais, né? Quase chegando aqui no fim do programa. Quais as considerações finais, qual o recado que você deixa para o bacharel em direito, para o advogado, para o jovem advogado, você que tem uma grande experiência, né, já desde da graduação, agora como jovem advogado, sempre se mostrou dedicado. Para os estudantes, na mensagem verdade, que assim, eu você estou deixa? longe de atingir o que eu planejo, né? Ou seja, longe de ter o que eu considero como sucesso. Mas eu tenho que agradecer, né? E as coisas que a gente tem conquistado, e tudo isso é suor de um plantio, é fruto de muito trabalho, muita dificuldade. E às vezes na rede social o pessoal só vê os frutos, não vê o plantio, não vê as noites que a gente passa em claro, não vê as noites que a gente passa sem sono, né? Que o problema nos atinge. Enfim, e o que eu posso falar para o estudante de direito e também para o advogado, desde já ele é procurar se encontrar. O que quando eu me refiro a se encontrar? É ter convicção do que você realmente quer dentro do mercado de trabalho na área do direito. Ficou bacharel em direito, tem que tomar uma decisão essencial. Vai ser advogado, vai ser advogado. Vai ser concurseiro, vai ser concurseiro. Ou vai ser empresário, vai ser empresário. Não dá para você é advogado daqui 2 anos e depois virar concurseiro. Você é advogado e concurseiro ao mesmo tempo. Isso, na minha opinião, né? Claro, todo mundo vai ter sua opinião sobre esse tema, mas é uma opinião fracassada. A pessoa que entra e diz, vou fazer concurso e vou advogar. Não Sim. dá. Por quê? Os primeiros anos de advocacia é tão difícil quanto concurso. É muito difícil. Então, às vezes, Isso. Pode falar, doutor Mauro. Pois é. Só lhe interrompendo aqui, inclusive, eu tive recentemente agora em São Paulo fazendo o curso, não é isso? Pois é, meu amigo. Doutor Brito Júnior, como a gente já havia falando,
Eu conversando com a advogada lá em São Paulo, ela me relatou, olha, parabéns pela sua iniciativa, por querer seguir o caminho do seu pai, porque o que eu vou dizer para os meus filhos faça direito, seja advogado, porque o advogado, ele em um mês, ele pode ganhar o que o médico ganha em um ano, não é isso? E a própria população, o discurso, às vezes até do próprio advogado, falar, não, eu quero que meu filho faça outra coisa, advogar é ruim. Aí quando chega, rapaz, eu sou advogado. Rapaz, advogado, o próprio advogado não valoriza, né, a profissão, alguns. E acaba que desestimulando o próprio jovem advogado e o próprio estudante de direito. E assim, meu discurso é sempre, eu amo advogar, e eu realmente amo. Eu amo tratar com clientes, e assim, o meu discurso é esse, entendeu? Porque, assim, a gente lógico, tem a realidade que é difícil. Nenhuma profissão é fácil, não é isso? O médico tem a residência, tem os estágios também, não é isso? E o advogado, até em menos tempo, pode lograr êxito, pode conseguir uma ação milionária, não é isso? E assim, o meu raciocínio é esse. A advocacia, eu amo a advocacia, e se eu puder aconselhar quem pretende fazer direito ou o jovem advogado, continue na luta que a vitória vem. Doutor Mauro Neto, você tocou num ponto importante, a questão financeira. Eu tive um professor chamado professor Alci, doutor em Direitos Humanos, né? Professor na faculdade, e na primeira aula, ele fez um quadro e botou carreira privada, né, advocacia, e a carreira pública. E aí ele perguntou quem queria ser rico. E todo mundo, logicamente, levantou, não, todo mundo quer ser rico. E aí eles, pois o caminho é esse, é a iniciativa privada. Logicamente, eu até discordo, porque ser rico é muito relativo. Ser rico para um significa uma coisa e ser rico para outro significa outra coisa. Enfim, agora a questão dos ganhos financeiros, eu vejo isso como consequência. Porque se a pessoa vai escolher entrar na advocacia, vou entrar na advocacia para ser rico, vou fazer concurso para ser rico, eu acho que o caminho não é esse. Primeiro você tem que buscar a realização profissional, de você fazer o que realmente você gosta e ama, para você ter êxito, e os bens financeiros, os bens econômicos é um caminho natural, né? A partir dali você vai conseguir oferir as suas rendas. Sim, pois é. E assim, eu creio que o nosso discurso, e assim, até achei interessante você chamar o pessoal para estar participando das comissões, porque a gente tem que sentir isso, né? Quem está dentro da advocacia tem que sentir isso, porque o discurso da maioria rapaz, vai fazer concurso, rapaz, estabilidade, advogado não tem estabilidade. E assim, quando a gente faz o que ama, isso é consequência, né? O tempo é que vai dizer. E quando a gente se dedica, quando a gente corre atrás, pode demorar um pouquinho, mas doutor Mauro Neto, na verdade, nós, como seres humanos, né, independente da área, que seja advogado, seja concurseiro, seja médico, seja enfermeiro, seja qualquer área profissional, sempre vai existir pessoas negativas que vão proferir essas palavras negativas. Não tem estabilidade, não tem retorno financeiro. E isso vai existir sempre em qualquer área. Não é só em determinada área como o direito, não. É em qualquer área. E nós temos que espiritualmente se blindar desse tipo de comentário. Nós que somos responsáveis pelas nossas escolhas e também pelos nossos resultados. Então, se uma pessoa dá uma opinião para mim, que eu considero uma opinião, não uma opinião, mas um comentário maldoso, falar, você está entrando no mercado que está super saturado, mercado que não tem retorno financeiro, enfim, eu excluo aqui dali, da minha vida, e acredito no que eu realmente penso, né? E claro, não é fácil, para nenhuma área vai ser fácil, mas é o que eu tenho em mente. Botei aquilo na mente, vou plantar para futuramente colher. E como eu falei, a questão financeira é a longo prazo, né? Não é tão rápido, às vezes pode ser. E a questão da estabilidade, entrando no tema da estabilidade, o concurseiro pode até falar, um servidor público, né, que já é concursado, para falar, mas eu estou muito bem agora, estou estável, todo mês eu estou recebendo agora o meu salário. Na minha opinião pessoal agora, para mim não existe estabilidade em nada.
Todo dia que a gente acorda, a gente está sendo desafiado pela vida, em tudo. Então, estabilidade é uma coisa que eu não busco dentro do meu vocabulário. Claro, eu busco planejamento financeiro. Foi o que eu falei anteriormente. Tem mês que você recebe, tem mês que você não recebe. Mas quando você faz a educação financeira, você não precisa estar nesse conflito de ser estável ou não. É uma opinião pessoal, né? Cada um tem a sua opinião sobre esse tema. Sim, interessante demais, porque a gente acaba, igual desde o início que eu falei, aqui a gente quer mostrar a advocacia real, né? Isso aqui a gente está trazendo temas bastante atuais e do dia a dia, né? Isso para tentar dar um suporte assim, aqui a gente não mostra o caminho, através das nossas experiências, cada um segue seu caminho, não é isso? É porque não existe fórmula para o sucesso, né? Quem tiver vendendo essa fórmula tá, com certeza, tá mentindo e quem acreditou tá sendo enrolado. Justamente. Meu amigo, grande doutor Brito Júnior, foi um prazer estar com você essa noite aqui. Bate-papo engrandecedor, aprendendo sempre com você, grande parceiro de estágio, companheiro. Sem palavras para a noite de hoje. Muito, muito engrandecedor o nosso papo. E foi um prazer, meu amigo. Doutor Mauro Neto, eu que agradeço pela oportunidade aqui de estar ocupando esse espaço e parabenizo, né, pela sua iniciativa, é uma iniciativa muito boa. Muitas pessoas passaram, né, por essa live, pegaram um pouco aqui da nossa experiência e que certamente vai somar. Espero que você continue com esse projeto, um excelente projeto que vai não só lhe dar visibilidade, mas para os convidados e os telespectadores vão ter a oportunidade de aprender um pouquinho com a experiência. E meu sincero muito obrigado. Boa noite a todos. Eu que agradeço, meu amigo. E só para relatar que essas lives que a gente está fazendo tá no YouTube, viu? Tá no YouTube. Quem quiser acompanhar, quem quiser se inscrever no canal, a gente agradece. Quiser seguir a gente também, viu? Quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que acompanhou. Grande abraço. Que Deus abençoe e até a próxima, meus amigos. Valeu, doutor. Até a próxima. Boa Valeu, noite. um abraço. Boa noite.